Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos campos magnéticos na matéria. E hoje eu quero falar do efeito da magnetização. Bom, quer dizer, a gente já tratou da magnetização de maneira mais detalhada na última videoaula. A gente tratou de um modelo para explicar o paramagnetismo e o diamagnetismo, tá? Que são dois efeitos de magnetização, né? Então, tem o meu material, tem um campo magnético externo, e eu tenho esses dois tipos de efeitos, o paramagnetismo e o diamagnetismo. Mas agora eu quero tratar desses efeitos de maneira geral. Eu vou definir uma quantidade chamada magnetização do material, que vai ser a minha grandeza macroscópica, que é formada a partir da soma desses efeitos microscópicos, sejam eles de origem paramagnética ou de origem diamagnética. Tá? Por que eu quero isso? Eu quero definir e construir essa quantidade chamada magnetização, porque é algo macroscópico que eu posso medir no laboratório, tá? E que me permite também generalizar as equações de Maxwell da magnetostática, no caso onde eu tenho materiais magnetizados, né? Muito parecido com o que a gente tem quando a gente tem um material e incide sobre esse material um campo elétrico externo e a gente tem o efeito da polarização. Tá? E aí, qual é a origem dessa polarização, a gente não olha muito, a gente olha para o efeito geral, o efeito macroscópico que é essa polarização, ou por rotação ou por estiramento. Né? A gente já viu esses dois casos de polarização. Da mesma forma que a gente tem paramagnetismo e diamagnetismo. Né? O paramagnetismo são esses dipolos magnéticos associados ao spin do elétron, né? E esses elétrons, esses spins sem par, né? Já que eles não se cancelam, né? Você tem um dipolo líquido ali no material e eles sofrem um torque devido ao campo externo que tende a fazer com que esse dipolo magnético se alinhe paralelamente ao campo. Né? Os paramagnéticos eles têm um dipolo associado que se alinha paralelamente ao campo externo. Os diamagnéticos, ao contrário, eles se alinham no sentido oposto ao campo magnético. E a origem desse efeito também é diversa. Né? Você tem o diamagnetismo, ele tem origem na velocidade orbital dos elétrons, nessa variação da velocidade orbital dos elétrons, que é afetada afetada pelo campo externo de forma a alterar o momento de dipolo orbital desse elétron, né? E de maneira a apontar no sentido oposto do campo magnético B. Então, paramagnéticos se alinham paralelamente ao campo, diamagnéticos se alinham de maneira oposta ao campo. Tá? Esses são dois efeitos de magnetização. Então, de maneira geral, a gente define a magnetização pelo vetor M, tá? Da mesma forma que a gente define a polarização, aqui eu vou definir a magnetização, que é o momento de dipolo, momento de dipolo magnético por unidade de volume. Tá? É a densidade de dipolos magnéticos, né? A densidade de momentos de dipolos magnéticos. Tá? Como eu falei, né, a magnetização ela tem um papel análogo ao da polarização da eletrostática, né? A polarização P da eletrostática. Então, agora o trabalho que a gente vai fazer é calcular, obter qual é o campo magnético, qual é o potencial vetor associado à magnetização. Tá? Vamos generalizar os resultados que a gente já tem. Tá? Então, vamos considerar uma porção do material, né, uma porção finita de um material magnetizado. Como ele foi magnetizado, isso não é o caso aqui, a gente não vai entrar nesse detalhe. Tá? Mas, dado um material que foi magnetizado, tá? Então ele vai ter uma magnetização associada, né, uma magnetização associada M, que é o momento de dipolo por unidade de volume, e a pergunta é, qual é o campo magnético produzido por esse objeto? Tá? Qual é o campo magnético produzido por esse objeto magnetizado? Tá? A gente sabe que o potencial vetor de um único dipolo, tá? Um dipolo isolado, é dado da seguinte maneira. A gente já calculou essa expressão quando a gente fez a expansão multipolar do campo magnético. Então, para um único dipolo, vamos colocar assim,
para um único dipolo, a gente tem que A numa certa posição R, o potencial vetor numa certa posição R, M0 sobre 4π. Momento de dipolo magnético é vetorial, um R chapéu sobre R ao quadrado, onde R é a distância do elemento de volume, né, do dipolo, no caso, até a posição aonde eu estou observando. Tá? No caso de um objeto magnetizado, né, isso aqui é só um dipolo, um único dipolo. A magnetização vai ser a soma de todos esses dipolos, a contribuição de cada um desses dipolos. Então, num objeto magnetizado, cada elemento de volume de tal, vamos dizer assim, ele traz um momento de dipolo, magnetização vezes de tal linha. Esse, para um único dipolo, a gente tem essa expressão. Agora, se a gente quiser escrever qual é o potencial vetor de um objeto magnetizado, onde eu vou ter a soma das contribuições desses dipolos, eu tenho que fazer uma integração sobre todo o volume. Né? Então, cada elemento de volume de tal, eu vou ter um momento de dipolo que é magnetização vezes de tal. Tá? Então, a gente pode escrever para o material, né? Para o material, com um certo volume, a gente pode escrever o A de R como sendo μ0 sobre 4π. Tá? Mas agora o meu momento de dipolo, ele vai ser a magnetização, calculado numa posição R', que está dentro do material, vetorial R chapéu sobre R quadrado, tá? De tal linha, né? Então, o meu momento de dipolo, eu tenho que olhar para ele agora em todo o material, né? Então, por isso que vira a magnetização vezes o elemento de volume. Então, em tese, né, vamos dizer assim, formalmente, né, não é em tese, mas formalmente, o potencial vetor, essa expressão dá o potencial vetor de um objeto magnetizado. Vamos colocar assim, de um objeto com magnetização M, tá? Que é essa que aparece aqui no integrando dessa integral, né? Que aparece como um dos elementos desse integrando. Tá? Mais especificamente, vamos fazer um desenho aqui para estabelecer essas relações. Eu tenho aqui esse meu objeto magnetizado, com um volume finito. Aqui dentro eu tenho meu elemento de volume, que a gente chama de d tal linha. Tá? Associado a esse elemento de volume eu tenho um momento de dipolo magnético, e a soma desses momentos de dipolo em todo esse volume me dá a magnetização, que é esse M maiúsculo que aparece nesse integrando. A distância desse elemento de volume até o observador, a gente já sabe, né? A gente chama de R, essa distância, e o observador está aqui nessa posição. Né? Aqui nessa posição R, minúsculo. Né? Então, essa conta, pessoal, é muito parecida com a conta que a gente fez para a polarização. Né? A princípio, eu já tenho a minha resposta. Esse é o potencial vetor para o objeto magnetizado. Mas eu posso agora trabalhar nessa integrando, tá? E reescrever ele de tal maneira que eu vou conseguir identificar duas partes, né? Eu consegui separar esse integrando em duas parcelas, tá? Uma que vai estar associada à corrente volumétrica e outra que vai estar associada à densidade de corrente superficial. Da mesma forma que lá na eletrostática eu tinha densidade de carga volumétrica e densidade de carga superficial. Eu vou ter as mesmas estruturas, só que agora levando em conta correntes elétricas, né, que é o elemento fundamental para que a gente tenha magnetismo. Né? A gente só vai ter força magnética, como a gente já viu, se eu tiver cargas em movimento. Tá? Muito bem, então para fazer esse trabalho, a gente vai usar a seguinte identidade vetorial. Aqui a gente já usou outras vezes e não vai ser a última vez que a gente vai usar. Tá? A gente tem isso aqui. Então, usando a identidade vetorial, que é a seguinte, deixa eu só arrumar aqui, o gradiente em relação às coordenadas linha de 1 sobre R, tá? Vai ser igual a R chapéu
sobre R quadrado. Tá? Vou usar isso aqui como uma verdade matemática, tá? Sem demonstrar. A gente já demonstrou, vamos utilizar o que a gente já demonstrou e que a gente tem como resultado. Tá? Então, vamos voltar aqui na integral, em vez de escrever R chapéu sobre R quadrado, né, que é o que está aqui do lado direito dessa expressão, eu vou escrever ela como o gradiente dessa expressão, né, gradiente de 1 sobre R, gradiente linha de 1 sobre R. Tá? Então, o meu A de R, tá? O meu potencial vetor vai ser μ0 sobre 4π integral volumétrica de M, que é a minha magnetização, vetorial ou gradiente de 1 sobre R, de tal linha. Tá? Simplesmente fiz essa substituição, onde tinha R chapéu sobre R quadrado, eu substituí por gradiente de 1 sobre R, como está aqui na integral. Tá? Então, aqui é o mesmo trabalho algébrico que a gente fez no caso do objeto polarizado, né? Para um campo elétrico externo, que é fazer uma integração por partes. Tá? Então aqui vejam, eu tenho como se eu tivesse aqui, pessoal, tem que sempre olhar para esse produto vetorial. Ele é uma multiplicação diferente, mas não deixa de ser uma multiplicação. Então eu tenho uma função multiplicada pela derivada da outra. Tá? Então eu posso escrever esses dois termos como parte de uma derivada de produto. Tá? Em vez de escrever a primeira vezes a derivada da segunda, eu escrevo a derivada da primeira vezes a segunda. E aí eu expando usando a regra de Leibniz, né? A regra do produto de derivadas. Tá? Então, é isso que eu chamo de integração por partes. Né? Então, integrando por partes, em vez de escrever uma função vezes a derivada da outra, eu vou escrever a derivada das duas funções. Então, a derivada das duas funções, nesse caso, é o rotacional de M de R' sobre R. Tá? Como é que fica? Usando a regra de Leibniz, né, que é a regra da derivada de produto, mas quando esse produto é o produto vetorial. Então, é o seguinte, é a primeira, 1 sobre R, vezes o rotacional da segunda, menos a segunda, vetorial, o gradiente da primeira. Tá? Essas operações aparecem devido à natureza das funções. Né? Vocês vejam, aqui, nessa divisão, eu tenho uma função vetorial dividido por uma função escalar, ou 1 sobre R vezes uma função vetorial. Né? Então, tem um produto entre um escalar, né, que é 1 sobre R, vezes um vetor. Então, quando eu for escrever a derivada, né, aqui eu tenho que escrever a derivada em termos do rotacional, porque eu tenho que ter um vetor como resultado. E aqui é a mesma coisa, eu tenho que ter um vetor como resultado. E a única maneira de eu ter isso é usar o produto vetorial aqui e aqui usar o gradiente que vai me dar um vetor como resultado. Tá? Então, para eu ter esse produto vetorial aqui necessariamente eu tenho que ter um vetor, que é o gradiente de um escalar. Tá? Esse sinal menos vem do fato de eu estar usando o produto vetorial. Tá? Então, esse sinal menos não tem muito como eu justificar a não ser uma consequência algébrica. Tá? Bom, mas o que sai dessa relação? O que eu tenho aqui no integrando é M vetorial gradiente de 1 sobre R. Então, é justamente o que eu tenho aqui, nesse segundo termo do lado direito. Tá? Então, eu vou isolar esse termo, tá? E escrever ele em termos da derivada total, menos esse outro termo aqui, que é o termo do gradiente de M. Tá? Gradiente rotacional da magnetização. Então, nesse caso, eu vou ter M, tá? Vetorial. Aqui o M sempre depende de R', tá? Estou omitindo essa dependência. Vetorial gradiente de 1 sobre R, e isso é igual a 1 sobre R, rotacional de M, menos o rotacional de M sobre R, né? Que é o termo que está lá do lado esquerdo. Tá? Então, esse resultado aqui, eu vou substituir no integrando. Tá? Então, M vetorial gradiente eu vou substituir aqui nesse integrando por esses dois termos. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso agora. Então,
colocar assim, opa, deixa eu usar o branco aqui. Então, vou colocar assim. Então, agora o meu A de R continua sendo μ0 sobre 4π. Tá? Agora, a integral no volume, integral volumétrica. E agora eu vou escrever esses dois termos do lado direito dessa relação que eu obtive na linha superior. Então, 1 sobre R, rotacional de M, tá? Menos o rotacional dessas duas funções, né? 1 sobre R vezes M, tá? De tal linha. Muito bem. Agora, esse último termo, eu também posso usar uma relação do cálculo vetorial, que a gente inclusive já usou, que é reescrever o rotacional em termos de um produto vetorial na superfície, tá? Então, isso aqui é uma outra identidade vetorial, tá? Então, a gente está usando duas delas principais, né? Essa aqui é aqui em cima, né? Que diz que o gradiente 1 sobre R é R chapéu sobre R quadrado, e agora eu vou usar essa outra identidade, tá? Então, vou colocar assim, usando a seguinte identidade. Tá? Isso vale para qualquer campo vetorial, tá? Então, eu tenho o rotacional desse meu campo vetorial F, tá? F é um campo vetorial qualquer, de tal linha, né? Integrado nesse volume de tal linha. Isso aqui é igual a menos a integral na superfície, a superfície que engloba esse volume, desse campo vetorial de A', que é um elemento de área orientado. Tá? Eu tenho esse meu volume, né? Esse meu volume, aqui eu tenho uma área S que engloba esse volume, e aqui nessa área S eu tenho um elemento de área orientado. Tá? E em todo esse espaço eu tenho definido esse meu campo F. Tá? É basicamente isso que está dizendo essa identidade vetorial. Dá para mostrar ela, dá para usar o teorema do divergente para mostrar ela, mas não cabe aqui. Tá? Muito bem, então vamos adaptar essa identidade vetorial para o nosso caso aqui. Né? No caso aqui, o segundo termo da minha integral. Então, se eu adaptar essa identidade vetorial, para o nosso caso vai ficar assim. Integral do rotacional, no caso aqui eu tenho M vetor sobre R, tá? Integrado em de tal linha, que é integrado nesse volume. Isso aqui vai ser igual a menos a integral fechada de superfície do F. Né? No nosso caso, o F é igual a M sobre R. Então, vai ficar M sobre R vetorial dA. Tá? dA', no caso. Tá? dA' porque está relacionado às coordenadas que definem o volume, né? Que definem o volume e definem a área que encerra esse volume. Tá? Bom, agora vamos substituir. Tá? Então, vamos substituir essa expressão aqui, né? Reescrever esse rotacional que aparece aqui em cima, tá? Que aparece aqui em cima, em termos dessa integral de superfície. Tá? Então, vamos lá. Então, logo, meu potencial vetor vai ser igual a... Bom, já tenho o μ0 sobre 4π, né? Tá sempre repetindo ele aqui. O primeiro termo continua sendo uma integral no volume, né? Então vai ser 1 sobre R. Tá? Rotacional linha aqui, M, tá? De M, integrado em de tal linha. Aí o outro termo é menos, né? Tem um sinal menos. Na verdade vai ficar mais, né? Porque tem um sinal menos aqui em cima, mas da relação vetorial vem outro sinal menos, tá? Então isso aqui vai ficar mais, tá? Mais μ0 sobre 4π, ok? Integral de superfície, deixa eu colocar aqui que é integral de volume, integral de superfície de M sobre R vetorial dA'. Tá? Então, olha só. O numerador desse primeiro termo, olha só, eu tenho sempre essa estrutura, né? Eu tenho alguma coisa dividido por R, dividido pela distância, né? Aqui nessa outra eu também tenho alguma coisa dividido por R. Tá? Então, essas quantidades que estão no numerador, a gente pode identificar elas como densidades de corrente. Tá? Se a gente olhar para a expressão geral para o meu potencial vetor. Tá? Lembram do
o potencial elétrico é sempre a densidade de alguma coisa, densidade de carga no caso. Densidade volumétrica e densidade superficial de cargas. Aqui eu tenho densidade volumétrica de correntes e densidade superficial de cargas. Né? Eu tenho aqui a minha integral na superfície e aqui a minha integral no volume. Então, aqui nesse ponto a gente pode fazer essas identificações. Tá? Então, identificamos, vou colocar assim, identificamos um J, a J de M, que vai ser esse rotacional de M. Tá? Esse cara aqui a gente chama de corrente volumétrica, ou densidade de corrente volumétrica. Tá? Esse aqui é a densidade, tá? Volumétrica de corrente. Tá? A corrente que se estende nas 3 dimensões, tá? Nas 3 direções. Tá? Uma densidade que varia em x, y, z, se você for usar coordenadas cartesianas. Tá? E aí eu identifico também um K, que é um outro vetor, K que depende da magnetização, tá? Tá bem claro aqui no caso da densidade volumétrica, né? Se M for zero, eu não tenho essa densidade volumétrica de corrente devido à magnetização. Aqui é a mesma coisa, eu vou definir a minha densidade de corrente superficial como a magnetização, né? Só olhar aqui para cima, né? No segundo termo, a magnetização vetorial, o vetor normal, tá? O vetor normal, pessoal, ele está dentro desse dA, tá? O vetor normal está aqui. Lembro que o dA é que eu tenho minha superfície S, eu tenho um dA que está orientado perpendicularmente, né? E o vetor normal está aqui, né? Ele é perpendicular também. Então, esse dA, eu posso escrever ele como o módulo de dA, o módulo desse vetor, na direção de n chapéu. Então, por isso que aparece esse n chapéu aqui. Tá? E isso aqui, pessoal, esse K de M vem a ser a densidade superficial de corrente. Então, aqui a gente consegue analisar as duas contribuições para o potencial vetor. Uma devido às correntes no volume e outra devido às correntes na superfície. Tá? Então, agora dá para escrever bonitinho qual é o meu potencial vetor do objeto magnetizado. Tá? E vai ser a seguinte. Tá? Agora eu vou usar essas duas definições, né? O J de M e K de M. E eu vou usar aqui em cima no meu potencial vetor. Tá? Então, por fim, vou colocar assim, por fim, o potencial vetor de um objeto magnetizado Então, são as contribuições do potencial vetor devido aos dipolos magnetizados, devido a esse M maiúsculo, que é essa magnetização devido a esse campo externo. Tá? Então, o potencial vetor de um objeto magnetizado é dado da seguinte forma. Tá? A de R vai ser igual a μ0 sobre 4π. Aí agora eu tenho a integral no volume. Né? Vamos olhar aqui para cima. Tá? Então, eu tenho integral no volume desse objeto todo, mas esse objeto numerador é justamente a densidade volumétrica de corrente. Tá? Então, aqui fica J desse M, né? J magnetizado, que vai depender de R', já que ele define a densidade volumétrica de correntes dentro do objeto, né? Enfim, que está relacionado com as variáveis do objeto, dividido pela distância entre o elemento de volume até o observador, que é o R maiúsculo, e integrado nesse volume. Então, integra nesse elemento de tal linha. Tá? O outro termo vai continuar também tendo μ0 sobre 4π, tá? Integral de superfície da minha densidade superficial de corrente, também dividido por R, e aqui o meu dA, dA', ok? Opa, aqui não é vetor, né? É só o dA'. O vetor já está aqui dentro, né? O N chapéu já está aqui dentro, né? Então já está colocado aqui dentro. Ok, então tem esses dois termos, né? E esse aqui, finalmente, é o potencial vetor de um objeto magnetizado. Então, vai ter duas contribuições, a contribuição do volume e a contribuição da superfície. Tá?
Então, potencial vetor de um objeto magnetizado. Então, a gente pode dizer que ele seria o mesmo, né, que o produzido por uma corrente volumétrica, uma densidade de corrente volumétrica Jm, em todo o material, em conjunto com uma corrente superficial cuja densidade é esse Km, tá? Que está definida no contorno, está definida na superfície. Tá? Muito bem. Agora, vamos, já que a gente tem essas novas definições, né, a gente tem esses novos efeitos, né, porque antes a gente não estava olhando para a magnetização. Né? No início dos nossos estudos da magnetostática, quando a gente definiu, quando a gente encontrou e construiu a lei de Ampère, a gente não levou em conta nenhuma corrente magnetizada. A gente sempre considerou correntes de cargas livres, né? Correntes na banda de condução. Tá? A gente não levou em conta correntes induzidas, né? Correntes induzidas por um campo magnético externo. Então a gente precisa levar em conta agora esses efeitos na lei de Ampère. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então vamos generalizar a lei de Ampère para quando eu tenho esses efeitos de magnetização. Então vamos colocar assim, lei de Ampère para materiais magnetizados. Então, só para isso, né? Vamos considerar tanto a magnetização quanto as correntes livres, tá? As correntes é devido à banda de condução, essas correntes que a gente está acostumado no início do nosso estudo de magnetostática. Então, devido à magnetização, a gente tem duas correntes, né? Tem duas correntes. A densidade de corrente volumétrica, tá? que é dado pelo rotacional da magnetização, e a densidade superficial de corrente, que é dado também pela magnetização, né? Por esse produto, esse produto entre a magnetização e o vetor normal. Essa aqui é a superficial. E essa, perdão, ao contrário, né? A primeira aqui é a volumétrica. Tá? E essa aqui é a superficial. As duas densidades de corrente. Muito bem. Mas se a gente for olhar para um material mais complicado, né? Em geral os materiais que existem, tá? Não só esses materiais que teoricamente a gente usa para estudar os fundamentos das leis, né? A gente também, além da magnetização, a gente vai ter correntes de condução, tá? Então, a corrente de condução, tá? Devido às cargas em movimento na banda de condução, a gente vai chamar de JL, tá? Então, essa aqui é a corrente de condução. Devido à banda de condução dos materiais. Então, como é que seria a corrente total, né? A densidade total de corrente? A densidade total, vou colocar assim, tá? Vai ser J, tá? O JM volumétrico mais o JL de condução. Tá? No JM volumétrico eu já estou incluindo a parte superficial. Tá? E aí como é que fica a lei de Ampère? Tá? Então, na lei de Ampère, vamos pegar na lei de Ampère, né, o que a gente tem? A gente tem que rotacional do campo magnético é igual a μ0 vezes a corrente total. Tá? Mas essa corrente agora, esse J que está aqui, do lado direito da lei de Ampère, ele é formado por dois termos, as correntes de magnetização e as correntes da banda de condução, as correntes livres. Tá? Então aí eu substituo, né? Onde tem J, eu substituo por JM mais JL. Então isso aqui vai ser μ0 JM mais JL. Ok? Aí é o seguinte, agora eu posso escrever, né, essa minha, né, vamos escrever esse meu JM em termos do rotacional da magnetização. Tá? Então, eu tenho que rotacional de B vai ser igual a μ0 vezes o rotacional de M
tá? Mais μ0 vezes JL, tá? Mais a corrente de condução. Agora eu passo esse rotacional para o outro lado, para a esquerda, tá? E junto com o rotacional do campo magnético. Tá? Então, eu vou ter rotacional, tá, do B que já estava lá, menos μ0 rotacional de M. Tá? Vou deixar com chaves aqui. E isso aqui é igual a μ0 vezes a corrente, né, a densidade de corrente da banda de condução. Tá? Ok, eu posso dividir tudo isso aqui por μ0, dividir por μ0, para melhorar essa equação. Então, eu tenho B sobre μ0 menos o rotacional da magnetização. Isso aqui é igual a JL. Tá? Aí agora eu defino o campo H. Tá? É uma definição que é análogo ao deslocamento elétrico da eletrostática. Tá? Esse campo H, né, a gente define, vou colocar assim, definindo. O H vai ser o que está aqui entre chaves e onde eu estou aplicando esse rotacional. Então, esse H vai ser o campo magnético menos esse efeito da magnetização. Veja que esse campo H, ele se reduz ao campo magnético padrão, que a gente está acostumado, só levando em conta a banda de condução, se eu não tiver a magnetização. Se a M for zero, esse termo vai a zero e B é igual a μ0 vezes H. Tá? Então, não tem mistério aí. Tá? Consigo realizar consigo realizar essa generalização da lei de Ampère. Tá? Então, em termos do campo H, vou colocar assim, eu tenho que rotacional de H é igual a JL. Tá? Essa é a forma diferencial da lei de Ampère para materiais que contêm magnetização, né? Materiais que foram magnetizados por um campo externo. Tá? Então, essa aqui é a forma diferencial da lei de Ampère para no caso de materiais magnetizados. A forma integral dessa expressão é só fazer a substituição, né, na forma integral. Deixa eu só escrever com outra cor. Isso aqui vai ser integral de superfície do H escalar dl igual a corrente encerrada por essa superfície. Tá? Essa aqui é a forma diferencial. Depois que eu faço a definição, que eu consigo encontrar as duas contribuições do potencial vetor, fica fácil para fazer a generalização da lei de Ampère. Tá? Essa aqui é a forma integral. Tá? E aí a gente consegue generalizar as nossas equações, né? A lei de Ampère. A outra, a equação que diz que os monopolos magnéticos não existem, né, ela não vai ser generalizada, né? Ela vai ser a mesma, mas a lei de Ampère é alterada, tá? Devido ao fato de você ter duas contribuições a mais agora para a corrente, né? Você tem a contribuição da corrente volumétrica além da nossa banda de condução. Então, é natural que você tenha uma generalização da lei de Ampère para levar em conta os meios magnetizados, né? Muito bem. Então, é isso, tá? Eu acho que é isso, essa é a parte essencial, tá? A gente ainda teria que dar uma olhada nos meios lineares e não lineares, ou seja, uma relação linear entre magnetização e o campo H, tá? Que aí é uma parte mais de aplicação, né? Uma parte onde a gente vai olhar para um material específico, que tem uma relação específica entre magnetização e o campo induzido, tá? Entre M e o campo H, que é o campo induzido devido à magnetização, né? Além do campo B. E aí você tem essas relações que são interessantes, mas isso vai ficar como exercício na lista, tá? E também uma discussão sobre o ferromagnetismo. Tá? O ferromagnetismo é um efeito bastante complicado, como eu falei, apesar de a gente ter o ferromagnetismo no nosso dia a dia, ele é algo que
não diria complicado, mas requer uma discussão bem mais aprofundada, né? Tanto que nesse estágio, até a própria bibliografia sobre eletromagnetismo clássico, ele não se aprofunda muito, porque você precisa de outras ferramentas para entender o ferromagnetismo de maneira completa. Tá? Então você vai ter uma discussão sobre domínios magnéticos, né, onde você tem muitos dipolos em cada domínio. Né? Esses dipolos magnéticos eles vão se cancelar dentro desse domínio, mas os dipolos na superfície desse domínio, né, que é uma região do material, eles não vão se cancelar com uma região vizinha. Tá? Então esse domínio, ele no fundo vai ter um dipolo líquido, que é devido a esse não cancelamento dos dipolos na sua superfície, né, nas bordas desse domínio magnético. Tá? Então, esses dipolos no contorno do domínio magnético, eles vão se alinhar a um campo magnético externo. Tá? Então, sempre que eu tiver esses dipolos que estão na borda do domínio magnético, eles vão se alinhar paralelamente ao campo externo. Tá? O ponto principal aqui, que é o mais importante, essa história de alinhamento paralelo ao campo magnético a gente já viu. Né? A gente já viu o que acontece nos materiais paramagnéticos. Mas no caso dos ferromagnéticos, o principal ponto é que esse processo não é reversível. Ou seja, se eu desligar o campo magnético externo, esses dipolos não voltam para a posição original. Eles continuam apontando na direção do campo magnético. Tá? O material permanece magnetizado, ele tem uma espécie de memória magnética. Tá? Continua apontando, esses dipolos da borda dos domínios magnéticos continuam apontando para a mesma direção, ou seja, continuam magnetizados, continuam fora da sua situação de mínima energia. Tá? E aí eu tenho um ferromagnético, um ferromagneto, né? Eu tenho ferromagnetismo. Então, é um processo mais complicado para você entender o que é essa memória magnética. Tá? E isso fica também como discussão, é mais interessante que vocês leiam, dissertem sobre isso, do que simplesmente eu ficar dando a resposta, digamos assim. É um caso mais, digamos assim, que requer um pouco mais de atenção e discussão. Tá? Então, essa discussão pode ficar para o nosso encontro síncrono. Tá? Mas é basicamente isso que eu queria falar sobre campos magnéticos na matéria. Tá? A gente viu a expressão para o potencial vetor, a gente viu a expansão multipolar, a gente viu modelos para o paramagnetismo, diamagnetismo, obteve uma generalização, né, a generalização da lei de Ampère para esses casos, onde eu tenho objeto magnetizado, e também vamos ver, né, vocês vão ver, enfim, como exercício, essa discussão sobre o ferromagnetismo, e a gente pode discutir na nossa aula síncrona, tá? Depois, pessoal, após essa parte em que a gente tenha os efeitos do campo magnético na matéria, a gente finaliza a parte de eletrostática e magnetostática. Tá? Então, agora, a partir daqui, a gente vai começar a estudar campos variáveis no tempo. Tá? Então, a gente vai definir o que é uma força eletromotriz, tá? Vai construir a lei da indução de Faraday. Tá? Então, aí a gente vai começar a adicionar efeitos não estáticos à nossa descrição do eletromagnetismo. Tá? Essa vai ser a nossa próxima unidade de aprendizagem. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e até mais.